pessoal, bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Anders Celsius. Bem, eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra de Celsius. A Michelle vai falar um pouco mais sobre a obra e os seus discípulos. E a Camila vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória e eu vou concluir com o que estava acontecendo no Brasil quando Celsius estava vivo. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra de Celsius. Anders Celsius nasceu em 27 de novembro de 1701, segundo o calendário sueco, e 7 de dezembro de 1701, segundo o calendário gregoriano, na cidade sueca de Uppsala, numa família em que o pai e os avós tinham sido astrônomos. Mostrou muito cedo inclinação para a matemática e aos 29 anos de idade foi nomeado professor de astronomia da Universidade de Uppsala, onde permaneceu no período de 1730 a 1744. Entre 1732 e 1735, fez uma viagem de estudo pela Alemanha, Itália e França, onde visitou principalmente observatórios astrônomos. A ele deve-se a introdução da pesquisa astronômica da Suécia, tanto prática como teórica. Em 1733, publicou em Nuremberg uma coleção de 316 observações da aurora boreal, feitas por ele próprio e outros durante os anos de 1716 e 1732. Foi um dos fundadores do Observatório Astronômico de Uppsala em 1741, sendo porém mais conhecido pela escala de temperatura Celsius, proposta pela primeira vez em um documento endereçado à Academia Real das Ciências da Suécia em 1742. Esta escala foi revisada por Carolus em 1745 e permanece como padrão até hoje. A maior contribuição de Celsius, no entanto, foi a invenção do termômetro centígrado. Celsius morreu de tuberculose em Uppsala em 25 de abril de 1744, aos 42 anos de idade. Encontra-se sepultado no cemitério da Igreja da Velha Uppsala. Não há relatos que indiquem que Celsius foi casado. Bom dia, meu nome é Camila e vou falar sobre a trajetória de Anders Celsius. Celsius iniciou sua grande jornada de 5 anos quase imediatamente e visitou quase todos os grandes observatórios da Europa à época, onde trabalhou em conjunto com muitos dos lendários astrônomos do século XVIII. Logo após seu retorno a Uppsala, participou da famosa expedição do astrônomo francês Maupertuis em 1736 a Torne, a parte mais ao norte da Suécia, a expedição Lapland. O objetivo dessa expedição foi medir o comprimento de 1 grau através de um meridiano perto do polo e comparar o resultado com uma expedição similar ao Peru, hoje Equador, próximo à linha do Equador. A expedição confirmou a opinião de Newton, que o formato da Terra era elipsoide, achatada nos polos. A participação de Celsius nessa expedição foi de tal maneira significativa que convenceu as autoridades suecas a construir o mais moderno observatório da época em Uppsala, em 1741. Através de suas observações meteorológicas, construiu seu mundialmente famoso termômetro de Celsius, cuja escala iniciava-se no ponto de ebulição da água, 0 graus Celsius, e atribuindo 100 graus para o ponto de fusão. Acredita-se que outro famoso cientista do século XVIII, Carl von Linné, foi o primeiro a tornar esta escala progressiva, como a conhecemos atualmente. Bom dia, me chamarei Michelle e eu irei dar continuidade com o que a Camille falou. Juntamente com seu assistente, Olof, foi também o primeiro a compreender que o fenômeno da aurora boreal possuía causas magnéticas, através de um longo período de observações da inclinação de uma agulha de um compasso e pelo grande desafio correlacionado com a fonte da atividade da aurora. Na astronomia pura, Celsius fez observações de eclipse e de vários objetivos astronômicos. Publicou catálogos de magnitudes condicionalmente determinadas para um total de 300 estrelas, usando seu próprio sistema fotométrico. Celsius publicou a maior parte do seu trabalho em periódicos da Sociedade Real das Ciências, em Uppsala, que é a sociedade científica mais antiga da Suécia, fundada em 1710.
onde foi secretário entre 1725 e 1744. Também presidiu cerca de 20 dissertações em astronomia, onde, como regra geral, naquele tempo foi o principal autor, seu livro mais popular, Aritmética para a Juventude Suécia. Em 1741, foi a publicação original de um professor daquele tempo, mas com o espírito típico daquele período iluminismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o que estava acontecendo no Brasil na época em que Celso estava vivo. Em 1707, teve a Guerra dos Emboabas. Exploradores paulistas descobriram jazidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais, atraindo aventureiros de outras partes do Brasil. A disputa pelo direito da exploração envolveu paulistas e índios, liderados por Borba Gato, contra exploradores principalmente baianos, os Emboabas, que saíram vitoriosos. O conflito terminou em 1709. Em 1744, que foi o ano da morte de Celso, foi criada a capitania de Goiás, desmembrada de São Paulo. O governo de nova capitania foi instalado em 1748, com capital de Vila Boa de Goiás, atual cidade histórica de Goiás. Conclusão. Portanto, Anders Celsius foi de grande importância para a astronomia, para o estudo da temperatura, além de contribuir com a invenção do termômetro centígrado, que recebeu o seu sobrenome.